Câmara de Vereadores de Pomerode é de todos nós. Participe das sessões legislativas que acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas. Você pode acompanhar presencialmente aqui na Casa Legislativa ou então pelas nossas redes sociais, através do @Câmara Pomerode. Fique por dentro dos pronunciamentos dos vereadores, das indicações apresentadas e dos requerimentos e projetos votados durante as sessões. Participe e ajude a construir uma Pomerode melhor. Faça você também parte dessa história. Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário da Câmara Municipal de Pomerode, verificando a existência de quórum legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Saúdo os vereadores, os ilustres visitantes, bem como todos que recebem a transmissão dos trabalhos pelo Facebook, Instagram e YouTube. Na forma regimental, solicito ao segundo secretário, vereador Jair Kleber, para que faça inicialmente a leitura da emenda da ata da sessão ordinária, realizada em 13 de maio de 2025. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pomerode, na primeira sessão legislativa, em 13 de maio de 2025, com início às 19 horas. Reuniram-se os vereadores do Poder Legislativo de Pomerode, tendo na presidência o vereador Deoclides Crespim Correia Filho, na vice-presidência a vereadora Isadora Zinck, na primeira secretaria o vereador Lídio Leneybrich, na segunda secretaria o vereador Jair Conrado Kleber. Com a presença da totalidade dos vereadores, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada. Indago aos vereadores se alguém tem alguma observação aos termos da ata da sessão ordinária anterior. A ata aprovada. Verificando que nenhum vereador tem alteração a propor, a ata está aprovada. Solicito agora ao primeiro secretário, vereador Lídio, para que faça a leitura do material do expediente que se encontra na secretaria para esta sessão. Projeto de Lei Ordinária número 0022/2025, autoria Giliandro Ribeiro. Projeto de Lei Ordinária número 0023/2025, autoria Deoclides. Requerimento número 35/2025, autoria Deoclides. Requerimento número 36/2025, autoria Deoclides. Indicação número 138/2025, autoria Jane Coleto. Indicação número 139/2025, Jair Conrado Kleber. Indicação número 140, Jane Coleto. Indicação número 141, Vladimir Alcântares. Indicação número 142, Vladimir. Indicação número 143/2025, Lídio. Indicação número 144/2025, Jane Coleto. Indicação número 145, Jair Conrado Kleber. Indicação número 146/2025, Deoclides. Indicação número 147, Vladimir Alcântara. Indicação número 148, Jane Coleto. Projeto de Lei Ordinário do Executivo número 3070/2025, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 3071/2025, Poder Executivo. Continuando os trabalhos e na forma regimental, dou início ao grande expediente e solicito agora ao primeiro secretário que informe a ordem dos vereadores que farão uso da tribuna nesta noite, que foi previamente definido em sorteio pelo sistema eletrônico de votação. Primeiro, Bernardo. Segundo, Jean. Terceiro, Jair. Quarto, Giliandro. Quinto, Isadora.
Saliento aos colegas que estão condicionados ao seu tempo de tribuna. Em relação aos apartes, um para cada vereador, sendo que a contagem do tempo do orador será interrompida, voltando a correr após o término do aparte. Em continuidade dos trabalhos, passo os pronunciamentos de acordo com a ordem anteriormente estabelecida, convidando o vereador Bernardo para uso da tribuna. Guten Abend, Fiala. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores e vereadora Fink. O motivo que me traz nessa casa hoje à tribuna tem, mais uma vez, vocês que estão aqui nos visitando, que vocês são a força de Pomerode. Então, hoje eu trago mais um bom exemplo de como a comunidade reunida traz resultados positivos. Eu vou expor agora o telão. São imagens referentes ao Clube de Cacetiro 2º de Maio, ali em Pomerode Fundos. E esse clube está localizado ao lado de um rio. E esse rio, por seu curso natural, estava invadindo a fundação, colocando em risco a estrutura. O caminho foi a comunidade se unir, daí a importância desse conjunto de força. Buscou-se a organização e levou-se a gestão. E aí eu preciso dizer, não agradecer, é mais que isso, é reconhecer que o esforço feito para que a obra que ali está saindo, na data de hoje, acontecesse, é uma vitória da comunidade. Então, mais uma vez, eu insisto que nós temos força. Eu me incluo como comunidade também. Sou o representante de vocês. Então, vamos continuar unidos, que esse resultado que lá está vai continuar a acontecer. Então, eu agradeço mais uma vez, em nome da Defesa Civil, pelo trabalho, o esforço, pelo empenho, pela sinceridade. Tenho que reconhecer também o trabalho da gestão atual, na pessoa do prefeito Rafael Ranton, e quero dizer, continuem cobrando, continuem contando, que os resultados assim virão. É isso. Sala das sessões, doutor Bernardo. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Bernardo. Convido agora o vereador Jean. Cumprimentar o presidente Euclides, seu nome, cumprimentar os demais vereadores, vereadora Isadora, comunidade presente. Quero começar a minha fala aqui falando a respeito do MDB. Esse fim de semana, o MDB teve convenções a nível do estado todo. Foi decidido que no mês de maio, até o dia 20, seriam feitas as convenções. E aqui em Pomerode não foi diferente. O nosso ex-presidente, Thiago Nicolodelli, passou o cargo, então, para o nosso atual presidente, Marcos Dalman. Marcos Dalman foi eleito na chapa junto com o nosso vereador Bernardo como vice-presidente do MDB. Agradecer aí o trabalho que o Thiago fez pelo MDB de Pomerode, por Pomerode, nesses longos 2 anos de trabalho. E Thiago optou em não ir pela reeleição, assim Marcos Dalman colocou o seu nome, junto, na época, com a vereadora Cleide, e aí a vereadora Cleide acabou até saindo do partido, numa conversa que iam ter, e de repente ela não aconteceu. Foi uma surpresa para mim, a perca da vereadora Cleide, mas enfim, o partido nem sempre ganha. Tem horas que ele perde, tem horas que ele ganha. Assim vive um partido e vive da política. Nem sempre a gente tem vitórias. Mas desejo aí a ex-vereadora Cleide também sucesso aí no novo partido dela, que ela acabou indo para o Podemos, voltou para a casa dela, como diz a matéria do jornal Texto Notícia. Então a gente quer dar aí boas-vindas aí ao nosso novo presidente, Marcos Dalman, que possa contar com essa bancada de vereadores, com o próprio vice-presidente Bernardo, que possa contar com o vereador Jean aí, porque vier e o que for preciso aí, para estarmos somando junto ao MDB. Teve aí a participação na nossa convenção do GER também,
no sábado. Eu não estava mais lá, mas sei que o Jerry estava presente também. Jerry que vem fazendo um bom trabalho pelo MDB, pelo Estado de Santa Catarina, pelo seu chefe maior, né, o governador Jorginho Melo, vem sempre trazendo o que tem de melhor para a nossa cidade e para o Estado. Então, quero aqui agradecer mais uma vez o deputado Jerry. Na sexta-feira pela manhã, o deputado me liga: vereador Jean, tem uma notícia boa para o senhor. Eu falei aqui em tribuna que eu, junto com o Bernardo, junto com o MDB, iríamos solicitar a pavimentação da entrada, ou seja, do sinaleiro da Polícia Militar, sentido Pomerode Fundos, até o número 1071, ou próximo à oficina Falkman, aquele trecho que não é pavimentado e vive cheio de buraco, vive com um acidente, motoqueiro caindo ali, carro derrapando na curva aqui, escorregando e assim por diante. Ele me ligou sinalizando positivo para que seja feito esse asfalto, essa capa asfáltica, agora junto com a revitalização, que já está subindo a serra de Pomerode, Rio do Sete, sentido Pomerode. Então, a programação aí é que continue até o cruzamento da Polícia Militar, fazendo a retirada e, logo em seguida, começarão a preencher. Acabando esse trecho, eles vêm por uma pista e voltam pela outra. Voltando pela outra, eles vão parar em Rio dos Cedros. Acabando ali, eles entram 2 quilômetros para dentro de Rio dos Cedros e voltam para fazer Pomerode-Blumenau, começando aqui em Pomerode, onde inicia a parte do governo do Estado, eles iniciarão a revitalização da parte asfáltica até Blumenau. A gente ficou muito feliz porque o MDB, junto com o Bernardo, junto com o próprio Marcos Alman e todo o MDB, ele emprega situações e valores para cada gestão. Indiferente de na Câmara ser considerada oposição, ou isso ou aquilo, a gente contribui. E, dessa forma, a gente está contribuindo aí, mais uma vez, o MDB com o Pomerode, a custo zero, né, Bernardo? O povo não vai pagar R$1 nessa revitalização, a custo zero. O governo do Estado, através, claro, do meu, do seu, do nosso imposto. Não é aquela situação que a gente paga o imposto e, mais uma vez, vão pagar a pavimentação em cima. Dessa vez, é gratuitamente. E aí, como de praxe, eu peguei e acionei o secretário de governo, avisando que o secretário estaria em Pomerode para essa situação, convidando o secretário de governo, o secretário de planejamento, o prefeito, e, enfim, o secretário de governo, Mike, me pediu uma gentileza. A SC 110, eles tiveram negativas de ofício encaminhado ao governo do Estado para que fizesse um trevo alemão na frente da entrada da rua Otto Belling. Então, mais uma vez, a gente conversou com o Jerry sinalizou positivamente a construção desse trevo alemão. O Jerry veio a Pomerode, prefeito, secretário, vereador Euclides, secretário de planejamento, estiveram presentes, mostraram o possível esboço ali do projeto do trevo alemão e foi acertado de que irão fazer. O secretário de planejamento tem que fazer a medição de ambos os lados ali, fazer umas coisinhas ali, encaminhar para o governo do Estado e vai sair também o trevo alemão. A gente fica triste, né, que teve que ser ceifado vidas ali para a coisa acontecer. Mas é só dessa forma que a coisa acontece mais rápido. Enfim, agradecer de coração aí ao deputado Jerry e a todo o MDB de Pomerode, agradecer ao prefeito Rafael, seus secretários, pela presença e por estar participando e a gente poder estar ajudando o Pomerode. Tem umas fotografias aí agora para ver algumas situações. Essa fotografia aí é da Rua dos Atiradores, perto da Olaria Lá. A Rua dos Atiradores, do início do contorno até o seu fim, está precisando, estou requerendo, através de indicação, uma limpeza. A rua está constantemente suja, precisando tirar um pouco o pó e a lama das pessoas que ali vivem. Nem parece que foi pavimentado. Aí há outros trechos da Rua dos Atiradores, que aqui, pela fotografia, não é muito visível, mas se olhar aí no canto, já se vê um solavanco. Ela está com vários solavancos,
num trecho ali da numeração, agora não me lembro mais, mas é logo no início ali do número 3.100 ao número 4.241, se não me falha a memória. São 4 lombadas ao contrário, mas lombadas ao contrário mesmo, daquela bem doída já. Então a gente fez uma indicação também para que seja feito uma olhada lá, uma melhoria, se tiver que abrir para mexer na tubulação, que deve ser tubulação, que deve estar cedendo, é melhor fazer antes que ocorra um acidente. Essas fotografias aí são da rua Dr. Wunderwald. Com essa pouquinha chuva que deu aí, esses trechos aí dessas fotografias demonstram a falta de macadamização. Não estou reclamando pela lama assim da estrada, mas pela falta de macadamização. Eu entendo que quando chove vai acontecer isso aí, mas esses pontos eles ficam pior, por quê? Porque está faltando macadame. E se tornam perigosos, porque ali a estrada já é estreita, pode olhar ali, ó, não passa 2 carros, são pontos difíceis. A gente pediu aí hoje de manhã ao secretário Mike também, que providencie alguns alargamentos aí, desde o Wunderwald até o Vale do Selk, saindo do Vale do Selk Grande, que possa acontecer isso aí o mais rápido possível, como o vereador Jair colocou aí na última sessão, que estava patrolando, que estava botando macadame, que estava fazendo a limpeza das vias, ali para cima ainda não aconteceu, mas a gente está aí cobrando para que aconteça o mais rápido possível. Essa fotografia aí também é na rua Dr. Wunderwald. Se vocês olharem aí, vocês veem aquelas pedras mais transparentes, é um buracão já enorme, na frente da casa 275, na rua Dr. Wunderwald. Um pouco antes, próximo ao bar e cancha do Pedro, ali na entrada da rua Pedro Knopf, por ali também tem já lombadas ao contrário. Os moradores estão cobrando. Próximo ao bambuzal, ali a Laura, um pouquinho antes, também já tem essas lombadas ao contrário. Então, a gente está pedindo uma melhoria urgente aí nessa situação também. Que é uma parte, vereador chefe. Só para te ajudar aí, como você mostrou a rua do Wunderwald, estão macadamizando. Começaram ontem, hoje o dia inteiro, estavam macadamizando a rua lá, direto. Eu já escutei falar, inclusive mandei algumas reclamações que está circulando no grupo da rua Alberto Rana aí, com relação ao patrulhamento, né? A gente sabe que agradar todo mundo não agrada, né? Mas quando cobra a gente tem que pelo menos repassar. Então eu repassei já ao secretário também aí, alguns descontentamentos da comunidade com relação ao patrulhamento que está acontecendo. Mas enfim, é muito bom que aconteça. Mas não só remexer o macadame, ou o pouco macadame que tem, como é uma das reclamações, que se coloque macadame. E, falando em se colocar macadame, nós estamos com uma dificuldade, né? Falta de caminhão. Está vindo constantemente para mim a falta de caminhão da prefeitura. Horas tem que fazer isso, horas tem que fazer aquilo, e não tem caminhão para se colocar o macadame na via. Está vindo essa reclamação dos próprios servidores públicos. Essa aí também é na Rua dos Atiradores. Rua dos Atiradores. Aí a outra situação, para quem viu, eu fiz um vídeo, final de semana aí, a respeito da fala do vereador Marcos aqui na semana passada, sobre o projeto de lei 3.200 e o 3.054, onde falava sobre a fiação, e o 3.054 sobre a enumeração dos postos de iluminação pública. Na verdade, não são mais projetos, são lei, viraram lei, está havendo descumprimento da lei. É onde eu fiz a denúncia, e agora a gente fez uma indicação aí também, vereador Marcos, para que a prefeitura, através da SAMAI, possa começar a recolher pelo menos essa fiação que já está solta aí, está os cabos soltos aí na cerca aí perto do Primavera. Está os cabos enrolados no poste de eletricidade, bem próximo à casa do prefeito. Está os fios jogados ali, aquela fotografia dos fios, na esquina do pasto que dá acesso à casa do prefeito ali praticamente, tudo pertinho, tá? na Presidente Costa Silva. Ou seja, só peguei aqueles 3 pontos pertinho. Se for percorrer Pomerode, junto um caminhão de fio bem ligeirinho, né? E para quem viu o meu vídeo, eu fiz o vídeo utilizando a fiação
na frente da escola Noemi Schroeder, que estava pendurada na calçada e amarrada com sacolas. Para minha surpresa, depois desse vídeo rodar, que ele rodou bastante, veio uma pessoa no meu privado e ela me disse: "Senhor vereador, fui eu que coloquei há 6 meses atrás essa sacola que o senhor está vendo amarrada aí na fiação. Essa fotografia não tem aí, está no meu vídeo aí nas redes sociais." Eu digo: "Pô, que legal que tu fizesse isso." E aí ele me cobrou essa situação. Eu disse: "Pode deixar. Eu vim aqui agora, nós vamos resolver isso aí." Fiz o vídeo, fiz a cobrança. Hoje, no início da tarde, ele me manda um vídeo mostrando cadê o fio. A Celeste, através do Djair, foi lá e tirou o fio, porque realmente ele apresentava um perigo danado. Já teve até acidente com criança ali, que bateu o pescoço ali com a bicicleta, caiu, e aquela fiação estava muito, muito perigosa, por ser uma área escolar. Conversei com o Djair aí, a gente sabe que não é a parte deles, né, porque quando se trata de internet, de telefonia móvel, não é responsabilidade da Celesc, e sim das pessoas das empresas que utilizam aquele poste para estar esticando essa fiação e estar transmitindo aí a internet e telefonia móvel para nós usuários. Enfim, agradeço aí de coração o Djair e a equipe do diretor aí da Celesc de Pomerode, que realizaram essa demanda aí para a comunidade de Pomerode. Fotografia era isso? Então, no mais aí, agradecer aí o executivo também, por algumas tomadas que estão sendo feitas, a ponte lá na Rua Emílio Margaret, logo depois da NET do Brasil, a madeira já chegou lá, os moradores já estão agradecendo, que estarão colocando a ponte em ordem o mais rápido possível. A gente agradece também, agradecer a secretária Neuzi pelo ônibus que estará pegando a criançada aí. Na próxima sessão, o vereador Guinho vai falar um pouco mais a respeito. Sala das sessões, vereador Jean Nicoleto. Obrigado, vereador Jean. Convido agora o vereador Jair. Boa noite, presidente, prezada vereadora, vereadores, comunidade aqui presente, em especial nosso secretário de esportes, o nosso vereador Mirim, que quando possível sempre acompanha aqui, bem importante esse seu compromisso, né, já que está lá também como vereador Mirim, para acompanhar os trabalhos do que acontece aqui na cidade. Boa noite também a quem nos acompanha pelas redes sociais, através do Instagram, Facebook e YouTube. Hoje eu subo a essa tribuna para prestar uma homenagem a todos os pedagogos e pedagogas do nosso município e também do nosso país. Celebrado em 20 de maio, o Dia do Pedagogo é uma data que nos convida a reconhecer e valorizar aqueles que dedicam sua vida à formação de seres humanos. O pedagogo não apenas ensina, ele transforma. Ele é uma ponte entre o saber e o futuro, entre a infância e o mundo, entre a dúvida e o conhecimento. A cada sala de aula, a cada criança ou jovem tocado pelo seu trabalho, o pedagogo planta sementes que florescerão em cidadãos mais conscientes, justos e preparados. Que esta homenagem seja um reconhecimento público da importância do pedagogo na construção de uma sociedade mais digna, mais educada e mais humana. Nosso respeito e gratidão a todos os pedagogos, que com certeza cada um aqui deve lembrar com carinho dos seus professores pedagogos que ensinaram as primeiras letrinhas, as primeiras sílabas, as primeiras palavras, né? Ou seja, aquela sementinha plantada ali que virou uma profissão lá no futuro, a gente deve um reconhecimento a essa classe de pedagogos, que se comemora hoje o Dia do Pedagogo. Outro assunto que eu quero destacar aqui é em relação a 2 pilares essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade, que é a cultura e o esporte. A cultura e o esporte não são apenas formas de lazer, mas sim ferramentas poderosas de inclusão social, de educação e de promoção da saúde.
Quando incentivamos a prática esportiva, seja nas escolas, nos centros comunitários ou em espaços públicos, estamos oferecendo aos nossos jovens a oportunidade de aprender valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e superação. Além disso, o esporte tem um poder de prevenção à violência e da promoção do bem-estar físico e mental. Já a cultura, com suas diversas expressões, seja música, dança, teatro, literatura ou outras artes plásticas, é capaz de enriquecer a identidade de um povo, fortalecer o pertencimento à comunidade e ser um instrumento de resistência e de afirmação da diversidade. A cultura também é uma forma de educação, pois nos ensina a valorizar a história, o patrimônio, a tradição do nosso povo, enquanto nos conecta com as questões atuais de forma crítica e criativa. Eu digo isso para enaltecer o grande trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Célio, secretário de Esportes, assim como a sua equipe. Célio já mostrou seu potencial quando foi secretário de Esporte entre 2013 e 2016. E, novamente, podemos perceber significativas mudanças no esporte da nossa cidade. Sempre com decisões justas, pautadas no diálogo entre os envolvidos, Célio tem se mostrado um grande gestor à frente da pasta. E quanto à cultura, informar que recentemente iniciaram nas escolas, no período integral, as aulas de teatro. Sempre foi uma cobrança muito grande para que a nossa grade curricular, que é tão engessada, tivesse disciplinas diversificadas. Já temos um começo. Temos as aulas de teatro nas escolas para as turmas de primeiro ano. Logo virão também as aulas de música. Está em fase de finalizar a contratação para que a gente possa ter também música nos primeiros e segundos anos em escolas onde tem o integral. Que isso possa se pensar em oferecer também em demais turmas, principalmente aos adolescentes, disciplinas voltadas ao enfrentamento da vida adulta. Então, eu lembro desde que a gente era estudante do ensino fundamental, quando se fazia debates ali do que poderia melhorar na escola, sempre foram citadas uma mudança no currículo, como, por exemplo, uma educação financeira, educação para o trânsito e assim por diante. Então, hoje nós já temos teatro e música lá nas séries iniciais. Mas quem sabe, claro que isso também não depende de Pomerode, mas quem sabe a gente possa, aos poucos, também trazer disciplinas que sejam mais voltadas à realidade daquele adolescente que está saindo do ensino fundamental, do ensino médio, indo procurar uma universidade e se preparar melhor para o mundo futuro. Falando nisso também, já que eu estou falando aqui de cultura e estou falando de educação e esporte, no sábado teve a apresentação teatral Escolhas, promovido através do Getran, uma peça teatral que nos faz refletir muito bem sobre o que acontece no dia a dia, nas estradas, nas famílias, e até dar uma sugestão aqui ao Getran, que de forma educativa possa levar esse teatro para os terceiros anos do ensino médio, alunos que estarão ali com 17 anos praticamente, se preparando para a sua primeira habilitação. Então que possa levar isso para que eles possam refletir sobre o quanto a gente é capaz de ter uma escolha que pode ser bom ou ruim quando a gente está no trânsito. Então, parabéns ao Getran que trouxe essa peça teatral e, apesar de ser um sábado à noite, um público não suficiente, mas razoável, veio prestigiar essa peça. Parabenizar aqui também, falando em esporte, as duas equipes que disputaram a final do Moleque Bom de Bola. Almirante Barroso, mais uma vez, se sagrou campeão, claro que com erro de arbitragem, mas isso é normal, a gente vê isso no futebol profissional também, Quantas vezes a gente vê ali um impedimento que não é marcado, e no caso ali teve um erro de arbitragem em relação ao último pênalti. Por isso, dizer aqui, apesar de primeiro e segundo lugar, as duas equipes são vitoriosas.
Até hoje, eu não lembro que alguém tenha trazido aqui respostas quanto ao nosso requerimento número 20, que tratava ali sobre passes escolares que foram encontrados na Secretaria da Educação. Então, rapidamente, eu quero só trazer à comunidade aqui algumas as respostas que nos foram dadas, né, quanto a esse requerimento. Qual foi a quantidade, quando e qual foi a quantidade de passes encontrados, passes vencidos encontrados na Secretaria da Educação? Então, no dia 13 de janeiro, quando a equipe realizou um mutirão de limpeza, eles encontraram um armário ali que vivia trancado, mas em função da troca de gestão, estava ali com a chave no armário, e quando abriram ali, localizaram 93.490 passes escolares, aqueles de papel que não se usa mais. Passes que não foram usados, foram comprados com dinheiro público, com nosso dinheiro, mas não foram usados. De que período eles correspondem? Não se tem conhecimento do prazo de validade desses passes, mas dentro de um dos pacotes dizia que eles foram adquiridos em 2021. Qual a validade dos passes? Não se sabe, né? A empresa, ela trocou o sistema primeiro para as fichinhas, depois para a carteirinha, para o cartão. Então, não se sabe qual foi a validade, mas fato é que não pode mais ser usado. Qual o valor pago? Não se tem conhecimento do valor pago ali. Claro que talvez você poderia buscar, né? Mas você também não sabe de que período são esses passes, mas transformando esse valor no valor atual dos passes, isso somaria R$ 303.852,50 jogados no lixo. Se houve alguma tratativa com a empresa, né, então a gestão atual não tem conhecimento se a anterior, quando foi essa troca de passe para a carteirinha, se houve alguma tratativa, não se tem esse conhecimento. E de quem é a responsabilidade? Então, o que se sabe ali é que até 2022, eles eram recebidos e armazenados em um armário que não era trancado e que ficava de responsabilidade de um assistente administrativo. Depois, com a alteração do formato para a utilização da carteirinha, o transporte escolar ficou sob a responsabilidade do diretor de gestão de recursos educacionais. E aí ele passou a ser trancado, esse armário. Talvez até com o intuito de esconder o que estava lá que não foi usado, né? E quais as atitudes que a Prefeitura e a Secretaria vão tomar? Então, foi colocado ali que eles iriam estar fazendo a abertura de um processo administrativo e pesquisando o site, o DOM, o Diário Oficial dos Municípios. Então, no dia 12 de maio, foi aberto aqui uma sindicância investigatória para apurar a ocorrência das eventuais infrações disciplinares funcionais relacionadas aos passes escolares armazenados em um armário das dependências da Secretaria da Educação. A sindicância é porque você ainda não tem o responsável. A sindicância vai apurar de quem foi a responsabilidade, se foi da gestão, se foi da Secretaria da Educação, se foi de algum funcionário ali dentro. E essa sindicância, sendo, né, ela chegando a uma conclusão de quem foi o responsável por aquilo, com certeza será aberto o processo administrativo. Mas a gente lamenta, né? Eu lembro do vereador Geliandro, no final do ano passado, falando também sobre produtos vencidos nas escolas, né? Também um valor, né, que, se a gente parar para pensar, que seja 30 mil, 50 mil, mas é dinheiro público, né? Então precisa cuidar mais com o que é de todos. Para finalizar aqui, finalizar ainda não bem, né? Tenho dois assuntos ainda, 1 minuto para cada. Informar sobre o meu 4º gabinete móvel, que vai acontecer agora sábado, e em 3 localidades novamente, mais 3 bairros. Em junho eu encerro a passagem por todos os bairros. Então, neste sábado agora, 9h30 às 11h30, no Vale do Celque, grande, ali na Sociedade Progresso. No Vale do Celque pequeno, das 13 às 15 no Mercado Ewald, e das 15h30 às 17h30 no Texto Central Alto, lá no Mercado Col. Então, eu aguardo a comunidade para vir conversar, bater um papo, trazer demandas que a gente possa depois encaminhar, levar ao conhecimento do Executivo para soluções. E agora sim, finalizar aqui dizendo que
o partido PL de Pomerode está promovendo um encontro com filiados, amigos, simpatizantes, a pessoa que queira conhecer um pouco mais da política, quem sabe até se filiar ao partido. Então, estaremos promovendo um encontro com filiados, um almoço, na verdade, no dia 31 de maio, lá na Associação de Servidores Públicos, e fica aqui o convite para a comunidade que queira participar, lembrando que precisa confirmar a sua presença, porque a gente precisa também nos preparar para isso. Então, não adianta a gente ter a noção de que vem 50 pessoas e vem 100, ou então o contrário. Então, é o meu WhatsApp, tem no site da Câmara, tem nas redes sociais. Quem tiver interesse em participar desse encontro e conhecer um pouco mais do trabalho do PL aqui em Pomerode, bem como conversar com lideranças regionais, estaduais e talvez até federais, fica o convite aqui para o dia 31 de maio, lá na Associação de Servidores Públicos, com início às 11 horas. Faremos ali uma feijoada, já que está chegando o friozinho, né? Estaremos fazendo uma feijoada para confraternizar com os filiados. Por hoje seria isso. Agradeço e boa noite. Obrigado, vereador Jair. Convido agora o vereador Geliandro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Isadora também. Boa noite, comunidade, né, que nos acompanha aqui presencialmente. Tenho sempre dito e reforço, depois que mudamos o horário da sessão para 19 horas, a gente tem visto uma participação muito melhor aqui na sessão dentro deste plenário. Então, agradecemos aí a participação de vocês e a gente viu que deu resultado essa alteração. Então, com certeza, ela foi benéfica. Também cumprimento quem nos acompanha aí pelas mídias. Hoje eu trago um assunto de relevância não apenas no nosso município, mas no Estado, de relevância nacional e também, eu diria, a nível internacional. É um assunto que é delicado, mas ele exige posicionamento, que é em relação ao aborto. O CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, editou uma resolução no dia 23 de dezembro de 2024. Então, quando está todo mundo já em recesso, férias, não tem mais ninguém em Brasília, não tem mais ninguém na Câmara dos Deputados, não tem mais ninguém nos tribunais de justiça, está todo mundo de férias, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente editou esta resolução que dispõe sobre o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e a garantia de seus direitos. Qual que é o grande problema? É uma resolução que define que uma gestante até 14 anos, que é claro, não é desejo nem meu, e tenho certeza que ninguém desta sala, que uma menina de 14 anos se torne gestante. Mas esta resolução já define que uma gestante de até 14 anos deverá, na identificação dessa gestação, ser imediatamente encaminhada a um serviço de aborto. Qual é o absurdo disso? Caso a criança procure esse serviço e manifeste o desejo de interromper a gestação, os profissionais devem consultar a criança ou adolescente sobre a possibilidade de contatar os responsáveis. Se a criança concordar, eles podem chamar os responsáveis. Se ela não concordar, não precisa. Então, uma criança, ela pode decidir, ela não pode, aliás, decidir e nem responder sobre muitas coisas. Questões civis, por exemplo, não pode. Sempre tem que estar o responsável junto. Aqui temos o Dr. Marco, que é um profissional de saúde, sabe o que eu falo também, num atendimento que a gente faz na área da saúde, tem que ter um responsável junto para uma simples consulta. Agora, um procedimento que pode tirar a vida, inclusive, dessa criança, não precisa. Se ela não concordar, não precisa chamar nenhum responsável. Outro absurdo desta resolução. Seção 2, dos obstáculos indevidos. O acesso à interrupção legal da gestação não dependerá
Da lavratura de boletim de ocorrência relativo à situação. Da decisão judicial autorizativa do procedimento. Da comunicação ao Conselho Tutelar ou a outros órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Da comunicação aos responsáveis legais, quando isto puder ocasionar danos à criança ou adolescente. Ou seja, não precisa avisar ninguém. Não precisa ter decisão de juiz, não precisa avisar nem a polícia, nem fazer um boletim de ocorrência, não precisa avisar os pais, não precisa avisar nem o Conselho Tutelar. Ela pode ser encaminhada diretamente. Esta resolução é um completo absurdo e é por isso que eu estou apresentando uma moção de apoio que já foi aprovada em diversos municípios, inclusive Blumenau, Chapecó, municípios importantes do nosso estado, de envio ao Congresso Nacional, mencionando o apoio ao projeto de decreto legislativo número 3/2025, que pede a sustação desta resolução. Este projeto já foi assinado por 46 deputados e tem recebido diversas moções de apoio dos municípios para a sustação deste documento. A moção vai englobar também, e aqui já quero pedir o apoio dos colegas, apoio ao PL número 1904 de 2024, que também tipifica o aborto acima de 22 semanas, que é quando já existe a viabilidade fetal, como um crime de homicídio. Hoje, esse tipo de tipificação não está clara no Código Penal e tem ocorrido situações no Brasil de abortos acima desse período gestacional, sem que houvesse uma penalização à altura. Então, ele traz um aumento de penas, trazendo como um homicídio que leva de 6 a 20 anos de condenação. Então, peço aos colegas, a moção será protocolada esta semana ainda, né? Quem tiver dúvidas, eu vou mandar a moção para vocês verificarem antes, e quem puder apoiar nesse sentido, vai ser muito importante para que a gente possa enviar ao Congresso Nacional a moção de apoio em relação a este assunto. Para continuar nesse assunto, eu fico pensando, né, o governo trata de ações relacionadas a isso de uma maneira tão simples, como eu disse, no apagar das luzes, né, traz investimento para esse tipo de situação, que traz risco, sim, para as crianças e adolescentes, mas não investe em educação, que é lá que deveria ser, né? Como eu disse, ninguém aqui tem desejo de ver a sua filha, sobrinha, qualquer menina, né, que ainda precisa ter muito a viver, precisa estudar, passando por uma gestação. Mas a gente precisa investir em educação, se a gente quer reduzir esses índices, e não matar crianças. Porque as crianças que estão lá, o feto, ainda mais acima de 22 semanas, já é uma criança. O aborto acima dessa fase gestacional não é mais um simples procedimento. Você precisa primeiro assassinar o bebê dentro da barriga, para depois promover um parto. É exatamente dessa maneira como acontece. Inclusive, o Conselho de Veterinária já veta esse tipo de procedimento, né? Já diz que isso é cruel, né? Primeiro assassinar o animal lá na barriga do animal, para depois tirar. Mas nos humanos, a gente, com esse tipo de legislação, está cada vez mais facilitando, cada vez tornando isso mais acessível. Então, é um completo absurdo, e como eu disse, né, onde precisa, que é em educação, o Brasil investe hoje 5,4% do seu PIB em educação. Perde aí para países como Argentina, Turquia, Colômbia, Chile, Costa Rica, né, que são países considerados talvez inferiores, mas que investem muito mais em educação e com certeza vão mais à frente da gente em pouco tempo, se a gente não trouxer esse investimento que precisa. Nem falo aqui de outros países, né? Existem países aí de primeiro mundo que investem ainda mais do que esse percentual que eu citei. Então, peço apoio aos colegas, será protocolado aí a moção, para que a gente possa enviar o quanto antes para o Congresso. E, para finalizar, rapidamente eu quero falar sobre isso, eu sei que a vereadora Isadora vai falar também, mas eu não consigo deixar de mostrar a minha indignação, que é em relação às obras aí das SCs, né, SC 110, SC 421, que está acontecendo aqui no nosso município, vinculado aí ao governo do Estado.
Quando eu soube da instalação do trevo alemão, que vai ser feito na S110, eu estava com a vereadora Isadora, e a gente conversou, e ela, não, mas eu já fiz isso, e ela vai falar um pouco mais sobre isso. E eu fico me perguntando, né, até quando precisa morrer uma pessoa, até quando precisa ter um acidente para a gente ser atendido? Porque ela fez o pedido, não foi agora, já faz tempo. O pedido da revitalização aqui, ela nem tinha mandato ainda, ela foi ano passado para Florianópolis, estávamos juntos, ela foi ano passado lá já pedir essa revitalização, que agora está acontecendo. E aqui parabenizo a Secretaria de Infraestrutura do Estado, porque o diretor de operações lá, quando falou para nós, vai ser entre maio e junho, talvez abril, realmente, está acontecendo no prazo certo. Mas até quando a gente vai precisar esperar morrer uma pessoa para conseguir ter uma obra adequada desse porte? E também, talvez, perguntar o seguinte, será que a gente vai sempre precisar chamar os vereadores do MDB? Com todo respeito, vereador Jean, vereador Bernardo, a gente precisa chamar o MDB para conseguir falar com o secretário Gerri? Com todo respeito também, secretário. Precisamos acionar uma via partidária para conseguir acesso e mostrar o que é preciso, o que é necessário? Porque quando talvez é um outro pedido de outro partido, daí, não tem licitação, agora não dá, vamos ver. Mas se chama o MDB, daí dá para fazer? Aí faz na hora. Não, já vamos encaminhar, já vamos divulgar aqui, semana que vem o projeto está acontecendo. Não, eu acho que isso não deve acontecer, e aqui temos uma mistura muito grande de partidos e sempre tivemos muito respeito entre todos. Mas a gente precisa mostrar aos nossos representantes a nível estadual e federal que quando se está no mandato, não é a ideologia partidária que fala mais alto. A gente precisa pensar na comunidade. Boa noite. Obrigado, vereador Geliandro. Convido agora a vereadora Isadora. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença do secretário do Esporte, da Aline também, né, coordenadoria da Defesa Civil. Obrigado, vereador Geliandro, também por já ter dado a introdução do que é a minha pauta, do que eu vou falar hoje. Quero deixar aqui, claro, né, respeito aos vereadores do MDB, ao secretário também de Infraestrutura. É inegável o trabalho que o governo do Estado, né, através da Secretaria de Infraestrutura, tem feito. Por exemplo, o programa Estrada Boa é um grande exemplo do que vem sendo feito pelo Estado. Mas eu preciso complementar a fala do vereador, do Jean, e dizer que o ofício negado foi meu, no início do ano. Então, eu trouxe aqui datas para deixar a minha fala ainda mais sensata. No dia 11 de dezembro do ano passado, eu recebi uma mensagem via rede social de um morador da rua Otto Belling, justamente solicitando o trevo alemão, falando do seu histórico, falando do histórico de acidentes naquela entrada, e muito prontamente falei, olha, eu vou levar, a gente estava em dezembro, ainda não tinha assumido o meu mandato. Muito prontamente falei, vou anotar a sua demanda, com certeza é uma demanda muito importante, e a gente precisa, com certeza, ir atrás disso da forma mais rápida possível. No dia 29 de janeiro, eu consegui levar o secretário de Planejamento, o secretário Gevaer, ao local. Ele tinha recém-chego na cidade, não conhecia ainda muitos dos nossos locais, e no dia 29 de janeiro eu consegui levar ele ao local e explicar exatamente a demanda que estava sendo necessitada por aquela comunidade. Ele, muito prontamente, com os seus engenheiros, conseguiram ver que existia a possibilidade real de fazer um trevo alemão e falou para mim, Isadora, a gente vai conseguir fazer esse projeto e, com certeza, conseguiremos encaminhar ao secretário do Estado, né, de Infraestrutura. Pois, no dia 25 de fevereiro, o ofício número 036 foi mandado à Secretaria Estadual de Infraestrutura, justamente solicitando esse trevo alemão, né, na frente da rua Otto Belling, assim como também, se eu não me engano, a ciclofaixa e os tachões próximos ali ao Comprão, ao Clube Primavera. E no dia 14 de março, a gente recebeu uma negativa do Estado, onde dizia o motivo. O motivo para o não atendimento é o fato de o contrato não possibilitar mais acréscimo de recursos capazes de executar tais solicitações. Mas eu volto a dizer, tudo que eu digo aqui em tribuna não é sobre mim,
mas sim sobre a demanda de uma comunidade, de moradores preocupados com a sua entrada, de moradores preocupados com as suas vidas naquele local. A demanda era urgente e continua sendo, e teria sido, talvez, naquele momento, mais sensato se o secretário, naquele momento, já tivesse dado essa autorização à Prefeitura Municipal e ter pedido que a Prefeitura, então, olha, a gente não consegue mais esse recurso via a empresa que está fazendo a obra, mas, então, eu autorizo vocês a fazerem essa obra, porque o projeto já existia. O secretário Gevaer já tinha realizado esse projeto para justamente encaminhá-lo com ofício. Mas isso não aconteceu na época, enfim, teria salvo vidas, né? Inúmeros acidentes também que já aconteceram de lá para cá. E como o vereador Geleandro mesmo falou, vereadores, com todo respeito, mas eu acho que a partir de agora, qualquer tipo de demanda de infraestrutura estadual, eu realmente vou recorrer aos senhores. Porque o secretário GR, o que ele faz? Ele só atende a demanda de vocês. Não é uma questão de obrigado, é uma questão de injustiça, vereador. Porque isso tinha que ter sido atendido lá na frente. Não só porque a vereadora do partido X ou Y que fez essa solicitação. A comunidade estava precisando daquilo ali, o senhor sabe. Né? Exatamente. Então, eu acho que, a partir de agora, eu vou ter que fazer isso, porque se o secretário GR entende que só demandas levadas pelo mesmo partido dele são atendidas, eu acho que é assim que vai ter que ser funcionado aqui para frente. E eu realmente, assim, eu realmente espero não precisar chegar a esse ponto, porque eu não quero acreditar que isso é sobre partidos e não sobre pessoas e as suas demandas. Apesar de tudo isso, eu agradeço que a demanda foi atendida, o GR teve que vir até aqui, os senhores vereadores estavam com ele na sexta-feira, muito rapidamente foi atendido, então, a questão do ofício, a questão da demanda, o ofício negado, e agora ela vai ser atendido. Então, parabéns, primeiro, ao Executivo Municipal por ter pego essa situação para si e resolver, de fato, o problema. E, principalmente, obrigado ao secretário Gevaer, que me acompanhou desde o início sobre essa demanda, que fez o projeto, que encaminhou, que levou a sério o que eu estava querendo dizer. E não só porque eu sou do Partido Novo, ou porque o vereador Jean, o vereador Guinho são de outros partidos X ou Y, mas porque eu fui levada a sério. Então, eu agradeço ao prefeito Rafael e ao secretário Gevaer pela demanda. Falar também sobre a agenda que eu tive hoje com a coordenadora Aline. Né, nós fomos visitar alguns pontos do Ribeirão Pomerode Fundos que serão desassoreados. Então, conseguimos ter um momento bem bacana, né, Aline, de conversa com os moradores, explicar certinho o que ia acontecer nessa situação. Então, muito obrigada até pelo teu tempo hoje de manhã para a gente ter conseguido fazer isso. E o último recado, então, é convidar a todos para a audiência pública que o vereador Marco está, né, encabeçando, a nossa comissão de segurança pública sobre o ciclo motores. Será agora na quinta-feira, dia 22 de maio, às 19 horas. Obrigada. Concluídos os pronunciamentos, dou por encerrado o grande expediente. Dando continuidade na forma que dispõe o regimento interno, dou por aberta a sessão na ordem do dia desta sessão. Sendo assim, solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das proposições a serem discutidas e deliberadas, de acordo com o que prevê o artigo 193. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 3066/2025, autoria Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, a promover a subvenção à Associação Hospitalar e Educacional de Pomerode, Hospital e Maternidade Rio do Texto. Coloco o projeto de lei 3066/2025 em discussão. O vereador Jair. Então, esse projeto aqui, ele pretende a autorização para que seja repassado ao hospital aqui da nossa cidade, o único hospital da nossa cidade, um montante de R$ 638 mil. A gente sabe da importância que tem o nosso hospital aqui na cidade, né, para manter as suas atividades. Então, isso aqui é um valor do superávit do ano passado, que o Executivo... Acho que isso foi até indicação da Câmara aqui no final do ano passado, das sobras, para que o Executivo repasse esse valor para o hospital, para que ele possa fazer compra de equipamentos, e também temos ali um valor que será destinado à pavimentação
do acesso ali das ambulâncias, porque a gente sabe o quanto é desconfortável você estar, de repente, acidentado dentro de uma ambulância, aí você vem pelas vias pavimentadas e quando dá acesso à entrada do hospital, principalmente talvez em dias de chuva ou por falta de manutenção, você passar ali por uma buraqueira que te causa um desconforto. Então, desta forma, eu já me manifesto aqui favorável a esse projeto para que, tão logo seja repassado esse valor à nossa entidade, que com certeza todos nós usamos ou já usamos em algum dia, ou esperamos que não, mas venhamos a utilizar. Vereador Marco. Obrigado, presidente. Eu já tinha me manifestado na semana passada, no uso da tribuna, sobre esse projeto, e parabenizando o Executivo para esse repasse para o nosso hospital. Eu sempre falo que o hospital é a nossa segunda casa, né? Quanto a esses R$500 mil, justamente são as sobras da Câmara. Eu já também tinha falado do ano passado, que eu estive com o vereador, quando então o presidente Cleiton era vereador, presidente da casa o ano passado. A gente sempre procura as sobras, o dinheiro que a Câmara não gasta, a Câmara não pode estar fazendo as obras, né? Então a gente sempre tinha de bom usos e costumes, fazer essa destinação, essa conversa com o prefeito, para que destinasse essas sobras para algumas instituições. Então eu tive lá com o Cleiton, conversamos com a Dayana e ela nos apresentou essas necessidades do hospital, de pinças, de instrumentais para fazer endoscopia, colonoscopia, cirurgia geral, né? E a gente apresentou então para o Executivo, e hoje então está sendo, através de um projeto de lei, né, esse repasse, que são R$500 mil, e mais R$138 mil para fazer a entrada pavimentada, asfáltica, das ambulâncias da entrada até o acesso atrás, que as ambulâncias têm, como eu também falei, né? A Corporação de Bombeiros Voluntários faz todo o primeiro atendimento, imobilização dos pacientes acidentados e tudo mais, imobiliza certinha, com maca rígida, tudo mais, e quando chegava nesse acesso, quando chove, fica aquelas costeletas, e era uma gritaceira do próprio paciente, né? Todo fraturado, quebrado ali, e os próprios bombeiros às vezes me ligavam: pô, vereador Marco, me falava para mim, porque eu trabalho no hospital, isso não dá, a gente faz todo um trabalho, e aí quando chega na entrada, põe tudo abaixo, né? Um sofrimento do paciente. Então, acho de fundamental importância essas parcerias que a Prefeitura tem com instituições. A gente sabe que o hospital também é uma congregação que envolve a igreja luterana, o Colégio Dr. Blumenau, o hospital, essas parcerias público-privadas, porque a comunidade toda usufrui disso, né? Toma um benefício para a comunidade. E quando tem esse benefício, ambos, então, é de fundamental importância. Então, parabenizo, então, o Executivo, e hoje, concretizando através desse projeto, peço também o apoio de todos, porque é a comunidade que necessita disso. Necessitava com urgência há muito tempo isso, e vai dar continuidade agora fazendo o próprio hospital, de fazer todo o estacionamento, que é uma outra parcela que vai ser nisso. Obrigado, presidente. Vereador Giana. Tenho certeza, vereador Marcos, que é de grande valia para a comunidade de Pomerode, tanto para o hospital, né? Muita gente sofre, muita gente já reclamou por isso, a prefeitura não consegue patrolar, não consegue macadamizar, não conseguia fazer nada. Mas, embora eu vou dizer que vou votar contrário, porque isso é um ato de gestão. Eu já votei contrário nas próprias comissões. Isso aí é um ato em que o prefeito pode fazer sem estar pedindo autorização para essa casa. Por enquanto, eu tenho ali o parecer da UVESC, que já está na mão do Dr. Anderson, onde realmente afirma o que eu estou falando, que atos desse tipo são meramente do prefeito. O prefeito pode ir lá e repassar o dinheiro, porque já está no orçamento, não precisa de autorização. Inclusive, o STF tem pré-julgado de que leis com autorizações desse gênero que está acontecendo aqui nesse momento são inconstitucionais. Tá? E o parecer da UVESC me deu essa liberdade de cada vez mais garantir de que eu estou correto.
Então, eu votarei contrário, embora tenha ciência de que o hospital merece e de que esse dinheiro estará sendo empregado para a comunidade, mas está sendo feito de forma diferente. Ato de gestão, onde o prefeito faz sozinho, sem precisar de autorização. Mais algum vereador? Vereador Marco. Eu também acho que nós todos estamos, vereador Jean, eu me manifestei já sobre esses projetos desde o início e também tenho um entendimento que não precisaria passar por aqui. Mas eu me coloco do outro lado também das instituições que necessitam disso e da população que necessita disso. Aí fica esse jogo, precisa, não precisa, e nesse tempo passam-se meses e quem sofre é a comunidade. Nós teremos, de fato, isso batido o martelo, e eu me manifestei que seria favorável nessa início de gestão, porque eu acredito também que é um início de gestão, mas teremos batido o martelo nesse tipo de projeto, com o Tribunal de Contas aprovando ou não as contas do prefeito do ano passado, ou se ele fez algum apontamento, porque até então a gestão passada não enviava esse tipo de projeto para cá, né? Inclusive, quando enviou alguns projetos, essa casa entendeu que era ato de gestão, né? E voltou para o Executivo, como nós temos, inclusive, na Praça Turgelov, que era um regime de comodato, que o prefeito iria assinar, né, para instalar a Praça Turgelov em texto alto, e a gente rejeitou esse projeto, dizendo que era ato de gestão. Então, por se tratar de início de gestão, a gente sabe que tem que ajeitar a casa pelas instituições, Corpo de Bombeiros, Hospital, APAI, vários outros projetos que a gente passava aqui, que necessitam, aliás, só sobrevivem com esses repasses, é que eu voto favorável. Porém, a decisão realmente vai ser do Tribunal de Contas, se ele fizer algum apontamento, né, que era necessário passar por essa casa, aí vamos ter que votar sempre. Se ele não fizer nenhum apontamento, também corroboro do seu pensamento, que é ato de gestão. Mas votarei favorável, porque em prol das instituições. Vereador Jean. Inclusive, para conhecimento da comunidade e dos senhores vereadores, usei como mostruário o projeto de lei dos bombeiros e da APAI de Pomerode, que eu encaminhei ao VESC para que tivesse esse relatório aí do que é, o que não é. Usei os dois projetos, que é da atualidade, da gestão atual, como memorando para eles nos explicar melhor o que seria o correto. Mais algum vereador? Então, verificando que nenhum vereador pretende se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei 3066/2025. Está aberta a votação no sistema eletrônico. Projeto aprovado. Nada mais havendo a deliberar, dou por encerrada a ordem do dia. Verificando estar concluída a pauta dos trabalhos previstos para a sessão, dou a mesma por encerrada, agradecendo a participação dos ilustres vereadores e desde já os convoco para a próxima sessão ordinária, que será realizada dia 27 de maio, terça-feira, às 19 horas. Por fim, renovo nossos agradecimentos aos visitantes que nos honraram com sua presença e a todos aqueles que nos acompanham pela transmissão digital, desejando uma ótima semana. Obrigado e boa noite. Está encerrada a sessão.